Olá, minhas amigas e meus amigos, muita paz a todos. Quando nós falamos de caridade, vem logo à nossa mente a ideia, a atitude de auxiliar alguém que está necessitado, tanto do ponto de vista material, quanto também do ponto de vista moral. Oferecer alimento, oferecer um agasalho, oferecer roupas, uma acolhida em um local que possa permitir que aquela pessoa passe a noite em segurança, mas também ouvir as necessidades daquela pessoa, buscar auxiliá-la dentro do que for possível, oferecendo, inclusive, se possível, o auxílio por especialistas no campo da assistência social, no campo psicológico e também na área médica. Mas um dos pontos essenciais do exercício da caridade está ligado à nossa atitude de compreensão, à nossa atitude de buscar não julgar, não censurar o outro, não ferir o outro, mesmo naqueles momentos, naquelas ocasiões em que nós exercemos um papel de hierarquia, seja por conta das relações familiares, seja por conta da estrutura de alguma instituição que nós fazemos parte, seja por conta mesmo da hierarquia no campo profissional. Mesmo nos momentos em que nós somos chamados a exercer o papel da corrigenda, o papel da orientação, o papel muitas vezes da aplicação de alguma sanção, a caridade deve estar ali presente. E ela estará manifesta na nossa forma de agir em relação ao outro, ao nosso sentimento interno, ao nosso movimento interno, a energia que nós vamos gerar no exercício daquela atividade. Se é uma energia que tem uma natureza de orientação, de educação, de fornecer ao outro uma capacidade de melhor reflexão sobre o que fez, um direcionamento para o seu reajuste, ou se é puramente uma energia de punição, de censura, de fazer o outro sofrer por aquilo que fez, de julgamento puro e simples. E isso vai estar presente, esta necessidade de vivenciarmos a caridade nessa dimensão em todos os campos de nossas vidas. E nós vamos fazer a nossa reflexão tendo como referência o texto Na Hora da Caridade. É um texto oferecido pelo Espírito Emmanuel e está lá no capítulo 9 do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, como sabemos, aquele espírito que foi o orientador das atividades espirituais de Chico Xavier, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. E olha o que o sábio instrutor nos ensina. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade. Mas unge o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. Olha que interessante. Ele fala que nós não vamos abandonar, nós não vamos negar, abdicar do nosso papel, seja no âmbito da família ou em qualquer outro âmbito da vida, do nosso papel de emenda, ou seja, de oferecer ao outro uma reflexão sobre o que fez de equivocado, de impor, em alguns casos, até limitações, restrições, obrigações ao outro em razão do que fizera. E também de restaurar a realidade, ou seja, de trazer a verdade à tona de alguma coisa que possa ter ocorrido, de um crime, de um mal feito. Então, nós não vamos deixar de cumprir o nosso papel quando temos este papel. E na vida sempre teremos, em algum momento, esse papel. O professor exerce muito isso, o pai, a mãe de família, o irmão mais velho, numa instituição religiosa, a depender do papel que você exerce, no âmbito profissional, seja no âmbito privado ou público, sempre existe ali
pessoas que são subordinadas às outras, em algum momento você exerce a chefia, tem um subordinado, e quando identifica uma postura que está em desacordo com o que deveria ser, o superior ele tem a obrigação de tomar as providências cabíveis. Mas ainda assim, e ainda aí ele nos diz, devemos ungir o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. Ou seja, deixar os extremos, mas sobretudo buscar a brandura, fazer o que deve ser feito na medida adequada, buscar sempre estar ampliando essa nossa capacidade de justiça, e uma justiça que é voltada não a punir simplesmente, mas a harmonizar, para a reequilibrar, a dar aquele que perdeu algo, que ele possa ser restaurado, aquele que tirou, que possa corrigir, mas dentro de um equilíbrio, de uma brandura, de uma justiça, para quem fez o errado possa aprender, possa ter o constrangimento necessário desse momento de corrigenda, mas que tudo com brandura, para que possamos corrigir abençoando e orientar construindo. E segue. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. Ou seja, todas as vezes que alguém está necessitado, nós estamos sendo intimados a agir fazendo bem para aquela pessoa dentro do que já está ao nosso alcance. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia, guardem esta palavra, misericórdia, o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Então ele faz o exemplo, da mesma forma que na preparação do pão nós precisamos utilizar os ingredientes adequadamente, na medida adequada, para que depois o alimento seja agradável, assim também, quando vamos exercer o nosso papel, é preciso temperar de misericórdia o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Misericórdia. Misericórdia é uma palavra que é a junção de mísero com corder. Mísero, nós temos a ideia de miséria, de pobreza, de necessidade, mas também tem no seu aspecto subjetivo, humano, no aspecto moral. Então, alguém que está em sofrimento, alguém que está equivocado, alguém que está mergulhado no erro, no crime, ele é um miserável no sentido de que falta a ele amor, falta a ele compreensão. Então é um necessitado também de amor, é um necessitado de fraternidade, é um necessitado de todas as virtudes. Então temos o aspecto da miséria do ponto de vista material, como também do ponto de vista moral, subjetivo. E córdia, vem de corder, latim, corder, coração. Então alguém é cordial com o outro. Então alguém que o trata de forma amorosa, o coração fazendo sempre essa associação com o afetivo, com o amoroso, com o carinhoso. Então, corder, aliado a mísero, quer dizer agir com o coração com aquele que está na condição de miserável, aquele que está em sofrimento material ou moral, pelos seus próprios equívocos, mas ter esse olhar de compreensão, esse olhar de misericórdia. Lembremos que esta é uma das características maiores da justiça divina, a misericórdia. Então, aquele que se equivocou vai ter que buscar a harmonização, vai ter que reparar aquele que feriu, mas a justiça divina tem misericórdia. Ela oferece os recursos, os elementos, as ferramentas para que haja o reajustamento e o aprendizado. E pronto, parando por aí. E aqui quando ele traz, veja, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Veja, está falando palavra esclarecedora, então está falando verdade, tá dizendo a verdade, está levando instrução. Mas se não tiver misericórdia,
ela pode perturbar. Então eu posso ser muito cruel com quem erra. Lembremos lá a postura de Jesus diante da mulher adúltera e a postura dos fariseus. Jesus estava cheio de misericórdia. E ele fez aqueles homens que estavam lá com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher perceberem também que eles não tinham autoridade moral para julgá-la. Então eles se afastaram. Mas depois Jesus pergunta: onde estavam os teus acusadores? Ela: se foram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar para que não te aconteça as coisas pior. Aquela mulher já passou pelo constrangimento, pelo equívoco que pudera possivelmente praticara. Jesus a afasta daquela flagelação cruel e injustificável diante da lei de Deus, mas traz orientação amorosa depois de salvar a vida dela. Vai e não tornes a errar, para que não te aconteça as coisas pior. Ou seja, para que a lei de causa e efeito novamente não haja sobre você. Ele agiu com misericórdia, enquanto aqueles homens lá, defensores da lei de Moisés, estavam ausentes, estavam sem misericórdia, sem o coração ali presente. Ou seja, queriam apenas a punição pela punição, de forma cruel. E quando falo aqui, eu me lembro de algumas vezes, eu já fui em locais ouvir mensagens esclarecedoras, inclusive em casas espíritas, e eu me lembro que lá, na hora que eu ouvi, eu fiquei me sentindo um pouco perturbado. E porque a pessoa falava coisas verdadeiras, falava mais de uma vez, de localidades diferentes. A pessoa trazia os esclarecimentos da doutrina, no entanto, era uma forma muito dura, muito crítica, de uma censura muito forte, que ia gerando um constrangimento, não aquele constrangimento natural, que nós mesmos nos identificamos quando alguém está falando alguma coisa de forma despretensiosa, está falando de uma maneira geral, mas sem querer atingir ninguém, sem ter mensagem ali subliminar ou direcionamento para alguém. A pessoa está falando, mas nós nos identificamos na situação e nós nos constrangemos. Mas é o constrangimento seu consigo mesmo, mas não é alguém que está lá apontando o dedo para você, te ferindo. Então já teve algumas oportunidades que eu fui e isso me trouxe muita reflexão. Mas aí eu lembrei de um ensino que certa vez ouvi de uma pessoa sábia falando: quando você observar em alguém algo que mexa com você e que você tenha assim uma avaliação um tanto quanto crítica, saiba que aquela pessoa, ainda que esteja equivocada na forma de abordar, ela está te ensinando algo. Ela está te ensinando como não fazer. Então, se você também fala, se você também exerce a mesma atividade, não faça da forma que você vê que outra pessoa faz e que te incomoda. Que até porque tem o processo da projeção. Então, assim, se aquela pessoa está fazendo e você está percebendo que está gerando um ruído, uma energia, uma resposta negativa em você, tenha compreensão com ela, que está em processo com esta pessoa, e não faça da mesma maneira. E aí eu lembro que algumas vezes eu perguntava à minha esposa, pedia para ela me avaliar. Você está achando que eu estou sendo crítico demais, que eu estou sendo ácido na minha fala, que eu estou sendo assim, que pode gerar? E ela às vezes me dá os feedbacks, sempre suspeitos, né? Mulher apaixonada é sempre suspeita, mas me dá o feedback, porque eu pergunto, eu quero saber, eu estou gerando uma energia negativa na pessoa. A gente tem que ter cuidado para não ir também para o outro lado. A exemplo daquele professor que quer ser o amigo da turma, que não quer ter o constrangimento, que não quer ter o aborrecimento do aluno procurando, pedindo nota, pedindo auxílio. Então ele acaba facilitando demais a avaliação, a aprovação da pessoa ali. Então todo mundo gosta dele, mas não exigiu o suficiente para extrair de cada aluno, né, o esforço necessário. Hoje, na minha atividade profissional, as áreas do direito que eu me identifico assim melhor, que a resposta vem mais rápido à minha mente quando tem uma solução, são justamente as áreas em que eu tive professores mais exigentes. Então, porque nós naturalmente vamos nos esforçar. Aqueles professores que eram legais, que eram amigos, mas que não exigiam de nós gostamos dele, mas ele também talvez tenha faltado um pouco com a sua tarefa. Mas vejam, então, a forma de fazer.
não deixar de cumprir o seu papel na medida adequada, mas fazer com amor, com misericórdia, sem ter esse olhar de julgamento, nem de censura, nem de querer ser superior a ninguém. Todos nós estamos em construção, todos nós temos os nossos espinhos na carne. Mas segue Emmanuel. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Ele sugere um exercício de reflexão. Não, porque a gente fica exigindo que o outro faça aquilo que a gente acha que é o certo e fazendo a leitura de mundo a partir das nossas condições, da nossa história de vida, sem conhecer a história de vida do outro, sem considerar que o outro não teve nesta última encarnação e nas reencarnações pretéritas, talvez mais recentes, as variáveis, as condições semelhantes a mim que permitiriam e que exigiriam dele uma postura diferente. Então segue Emmanuel agora dando um exemplo mais claro, exemplificando aqui as situações que ele traz de maneira geral no parágrafo anterior. Coteja, ou seja, faça uma comparação. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo? E quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício? E quantos outros cresceram em antros de sombra, sob as hipnoses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? E como nós não sabemos especificamente da história de ninguém, nem daquelas pessoas que aparentemente tiveram uma vida fácil, nós devemos guardar o lugar da ignorância sobre a vida dos outros e ter esse olhar de compreensão, de misericórdia. E vai concluindo Emmanuel. Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno. Olha, clarear a razão, o entendimento. Com que luz eu vou clarear? Com a luz do amor fraterno. Ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Mesmo aquele que tem que ter os mais duros encargos, deve realizá-los levando e clareando a razão do outro e a sua própria razão com a luz do amor fraterno. E aí eu me lembro uma história verídica de Chico Xavier, que certa vez ele foi caluniado em escritos lá da região de Minas, do Triângulo Mineiro, e os companheiros de Chico ficaram indignados, como é que podia aquilo, aquelas infâmias, e exigiam de Chico, solicitavam dele que ele se defendesse, que ele fosse à imprensa espírita, aos meios de comunicação, dizer que aquilo era mentira e tal. E então ele sentiu-se mediunizado, e o espírito pegou a mão dele e fez um pequeno verso num pedaço de papel dizendo assim: nesta vida, a receita para a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Então, ou seja, orientando para não ir para esse confronto, para essa verdade pura. Tem uma outra frase de Chico que gera até dificuldade de entendimento das pessoas, mas que ele disse assim: a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. A verdade sempre é melhor do que a mentira. A verdade, na sua essência, é melhor que a mentira. Mas quando ela se alia ao desejo de ferir, de macular, ela já deixa de ser a verdade na sua essência. E aquela mentirinha que consola,
que retarda uma informação mais dura, ela acaba sendo menos danosa do que uma verdade. Uma verdade que fere pode levar alguém a ter um ataque cardíaco, pode levar alguém a um suicídio, se não for modulada com as luzes da razão ali temperada no amor, na fraternidade. E aquela informação que você vai às vezes administrando, retardando para que uma pessoa se prepare para receber, que às vezes é uma mentirinha que consola, ela acaba sendo menos danosa do que aquela suposta verdade que fere, porque é uma verdade que não está envolta no amor e na misericórdia. E na dimensão divina, a lei é de justiça, amor e caridade. Então, o amor vai estar sempre aliado à verdade, a caridade vai estar sempre aliada à verdade. Quando não tem o amor, é porque aquilo ali é apenas uma aparência de verdade, mas não é a verdade na sua essência. Então, que possamos temperar os nossos corações, as nossas falas, o nosso fazer, sempre na misericórdia, porque, afinal de contas, todos nós, todos, sem exceção, ainda somos necessitados, carentes da misericórdia alheia. Porque fica sempre aquela pergunta: quem de nós hoje já tem a condição de, olhando para o erro do outro, ser aquele que atira a primeira pedra? Então, que enchamos os nossos corações com as lições grandiosas e luminosas que nos foram deixadas pelo Mestre Jesus, pedindo a Ele que continue sempre a nos envolver com o seu amor e com a sua paz. Um grande abraço a todos.